Olá! A religiosidade é um mal que perdura por séculos. Ela cega os seres humanos, convencendo-os de que verdadeiramente estão agradando a Deus. Jesus veio justamente para combater a religiosidade e ensina como não ser um religioso hipócrita. Aprendemos com ele na Bíblia Sagrada. Este livrinho aqui, muito importante, que sempre deveríamos ler ou estar lendo. No dia e quando os seres humanos resolverem aposentar as suas teologias humanas e proclamar a sabedoria do Sermão da Montanha como credo único e universal, acabarão, com certeza, todas as dissensões, guerras de religião, e excomunhões de hereges e dissidentes. O Sermão da Montanha é a pregação mais longa de Jesus registrada na Bíblia. Uma das coisas mais interessantes é que essa pregação, ela não ensina aquilo que devemos crer. Jesus fez isso em outros momentos, em outras ocasiões. E sim, o que devemos fazer? Tem uma passagem aqui na Bíblia, vamos dar uma olhadinha. Essa mensagem, ela está inserida aqui em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27. E neste capítulo, e nos versículos, está escrito o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui. O ensinamento está claro. O Sermão da Montanha ensina a conduta humana correta. O que precisa ser feito por nós.
Foi por isso que Santo Agostinho, um dos maiores teólogos do cristianismo, disse que esse sermão é o programa perfeito, exato para seguir uma vida cristã. Por isso, quem ouve e pratica aquilo que Jesus ensinou, constrói sua vida espiritual sobre uma base sólida. No caso aqui que estamos falando, sobre uma rocha firme. Quem não dá bola, não dá importância para isso, pode até pensar que está bem, mas não é essa a realidade. Sua construção espiritual está apoiada sobre a areia. É interessante observar, comparando com o mundo de hoje, repleto de grandes igrejas e catedrais luxuosas, né? Riquíssimas, que Jesus não tinha onde pregar. Ele falava onde era possível e arrastava multidões. Nesse caso, Jesus subiu num monte lá na Galiléia, à época, né? Supostamente, conforme alguns estudiosos, nas colinas de Curum-Atim, que fica ao sudoeste do lago de Genezaré, para ficar numa posição onde todas as pessoas pudessem vê-lo, né? E dali ele falou para o povo, para aquela multidão de pessoas que ali estavam presentes. Esta situação nos ensina que Deus não tem lugares preferidos para se fazer ouvir. Ele está em qualquer lugar e se manifesta onde e como deseja. Não tem dia, não tem hora marcada. Se está bem vestido, mal vestido. Não é poder ser ouvido apenas em templos ou em outros lugares, especialmente consagrados a ele. Outra coisa interessantíssima a observar é que Jesus falou sentado. Na tradição judaica, isso significava que estava falando na condição de professor da lei. Era um momento solene, portanto. As famosas bem-aventuranças estão contidas nesse sermão. São pequenos provérbios com dois objetivos em mente. O primeiro é indicar, né? Indicar quem são as pessoas verdadeiras e bem-aventuradas. Ou seja, que alcançarão a verdadeira alegria e são vistas com favor por Deus. Depois, ensinar sobre a verdadeira alegria. Jesus, quando falou sobre essas coisas, foi contra a sabedoria da época. Ele inovou de forma maravilhosa, espetacular. Os costumes judeus ensinavam que os sinais exteriores de prosperidade apontavam, né, para bênçãos de Deus. Em outras palavras, as pessoas abençoadas por Deus eram prósperas, né? Estavam bem de vida, tinham saúde, etc. Assim, quem demonstrava passar por dificuldades físicas ou materiais, certamente estava em pecado, em erro com Deus. Ora, convenhamos, essa era uma filosofia cruel.
Além de passar pelo problema em si, a pessoa ainda tinha que enfrentar a desconfiança geral por conta do possível erro, possível pecado ou falha, que seria a raiz do seu sofrimento. Jesus falou exatamente o contrário. Completamente. São felizes aquelas pessoas que sofrem, choram, passam por lutas, são perseguidas, etc. Essas são as pessoas que verão a Deus, né? E que herdarão seu reino. Jesus ainda ensinou no mesmo sermão que todos têm obrigação de testemunhar sobre sua fé. Devemos ser como o sal que dá gosto à comida. Para isso, vivendo no meio da sociedade, devemos dar o exemplo e contribuir para melhorar as coisas sempre. Devemos também ser como a luz, né? Para quem está próximo e anda no escuro. Essa luz que nós vamos eh, mostrar, ela vai refletir que vem de Jesus. O Sermão da Montanha também fala bastante sobre oração. Jesus ensinou que precisamos orar com fé para pedir e conseguir as coisas de Deus. A oração deve sempre ser feita em atitude humilde, com discrição e em atitude respeitosa. Ao contrário do que acontece hoje em muitas igrejas espalhadas mundo afora, onde as pessoas gritam, berram e se jogam no chão, dançam, etc. Jesus mostrou ainda como orar através da famosa oração do Pai Nosso. Ali estão os passos a serem dados, passo a passo. Analisando direitinho, você vai ver que ali tem a invocação do Pai, adoração a Deus, os pedidos e a finalização. Mostrou quais pedidos a Deus devem ser feitos, que é o atendimento das necessidades diárias, perdão para nossas falhas e erros, proteção contra as tentações e proteção contra o mal. Jesus falou ainda sobre o perdão, né? Precisamos perdoar se queremos ser perdoados por Deus. Simples assim, sem muita complicação. E a disposição para o perdão deve ser sem limites. Ele também disse até 70 vezes 7. E abranger, né? Não somente quem amamos ali, um número restrito, mas também inimigos, adversários, de quem não gostamos. Recomendo que o amigo e a amiga leiam com cuidado e reflita sobre o Sermão da Montanha. A procurar, não quiser ver na Bíblia, procura no Google que você vão encontrar detalhadamente. Tenho certeza de que você quer ter uma vida espiritual sólida, firmada sobre a rocha que é Deus. E nesse ensinamento de Jesus
está contido tudo que você precisa saber a respeito. Solicito a sua colaboração no sentido de ajudar o crescimento desse nosso canal. Faça a sua inscrição, acione o sininho para o recebimento de novas notificações, dê o seu like, esse dedinho é importante nisso, né? Comente, compartilhe no seu meio, né? Com seus contatos, se gostou disto. Assim, outras pessoas também poderão ter acesso a esses nossos vídeos. Agradeço a colaboração. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado pela sua visita. Namastê.